Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e talvez você tenha ficado assustado, já de primeira mão, com esse título e provavelmente você já esteja pensando alguns ad hominems ou algo referente a isso, talvez. Bem, o que esse indivíduo está querendo dizer para não fazer academia? Ou alguma coisa desse tipo. Ele deve ser um completo frango, um sujeito que jamais praticou isso. E bem, de antemão já quero dizer que não é verdade. Não é verdade? Eu pratiquei academia durante vários meses, pratico atualmente e já fiz, assim, desde que eu me conheço por gente, eu faço esportes. Tá? Eu já lutei Muay Thai durante vários anos, já, né, sei nadar, já joguei muito futebol, academia também, e como eu disse, atualmente eu também estou. Porém, algumas coisas devem ser ditas, né? E como, melhor para dizer, senão o indivíduo que está lá presente, todos os dias vivenciando aquela coisa, observando as coisas em volta. E olha, eu não digo que eu direi seguir com base em nada. Primeiro, eu falo com base na minha experiência e em outras coisas, comparando com que há indivíduos no meio bodybuilder falaram, Renato Cariani, Julio Balestrin, Paulo Musi, e sujeitos mais high-growth na comunidade médica, por assim dizer, do esporte. Então estou pegando aqui vários lados e comparando com a minha experiência e também comparando com uma certa experiência em estudos esotéricos. Tá? Então eu não estou tirando a partir do nada e do nada, certo? E de antemão, né, quero dizer que esse é um vídeo um pouco mais simples, talvez você tenha notado, mas é importante passar a mensagem aqui, independente de como seja ou como for. É o seguinte, o que eu mais observo na academia? Qual que é o princípio da academia? Da musculação em si. Porque, bem, academia é um espaço para você treinar, tá? Tem um ponto. Mas, por que a maioria das pessoas vão pra academia? Tem a justificativa, né? Tem algumas justificativas. A primeira, para melhorar a minha saúde. Mas olha, sendo bem sincero, ninguém tá interessado de fato nisso daí. Porque se estivesse, a pessoa não estaria consumindo soja, não estaria consumindo, sei lá, o estrogênio em excesso que ela acaba consumindo, sabe? Através de comidas hiperprocessadas, de péssimos hábitos cognitivos também que ela acaba adquirindo, como por exemplo a TikTok, Instagram, e você pode falar, mas o que isso tem a ver com o corpo? E bem, isso aí seria uma outra discussão, mas olha, a sua mente está ligada com o seu corpo. Isso é algo inegável, isso é algo que você não tem como esconder. Dá um exemplo claro, um indivíduo que tem depressão, ele acaba por ter certas atrofias físicas, até mesmo musculares, tá? Ele acaba sofrendo fisicamente por conta daquele problema psicológico. E talvez vocês estejam ouvindo algumas pessoas do fundo, espero que não. São uns vizinhos retardados que, nesse horário da noite, eu tô gravando de noite isso daqui, não param de gritar. Mas vamos continuar. Então, o indivíduo pode vir com a prerrogativa da saúde, e eu até entendo em alguns casos, o indivíduo é mais velho, é um indivíduo tem é obeso, é um indivíduo extremamente magro, etc. Eles podem usar essa justificativa, e veja, essa é uma justificativa válida, mas nós temos que olhar a real intenção por trás. O que nós vemos, tá? Porque é aquela coisa que o Lao Tse diz, né? Não há é, atitudes ou hábitos, né, que... Acho que, na verdade, não é isso exatamente, mas não há segredos que a alma não revele, o comportamento não revele. Então, tem coisas que o indivíduo faz, tá, que são expressão da alma dele.
inegável. Então você vai observar de maneira em volta. O que você vê exatamente esses indivíduos falando? Tá, eles podem dizer uma coisa, mas quando eles fazem, eles praticam, é outra coisa completamente diferente. Você vai ver, por exemplo, ah, indivíduos que. Eu vou pegar no caso dos homens, eu vou deixar as mulheres por enquanto de lado, para ficar mais fácil essa discussão. Você vai observar os homens, tá? Eles vêm com a prerrogativa da saúde, e em segundo plano, ou às vezes em primeiro plano, tá? Conseguir o shape, como muitos dizem, né? Conseguir ficar musculoso, ou alguma coisa referente a isso, mais bonito e etc. Mas o que é que isso acaba se tornando no final das contas? Por que o indivíduo quer ficar hiper bonito, quer ficar hiper estético de maneira exotérica, por assim dizer? Porque ele quer enfeitar muito o pacote. E aí entra algumas questões, porque você vai observar que o indivíduo acaba por tornar-se muito vaidoso. Especialmente o indivíduo que vai pra academia e é homem, tá? É assim, um excesso de vaidade absurda. Absurda. E isso feminiza o homem. Isso é inegável. Você vai ver. Assim, hoje em dia ninguém mais acha estranho, por exemplo, você tirar. Você é homem, né? Você tirar a camiseta na frente do espelho e ficar pousando. Ou ficar tirando milhares de fotos, assim, com os músculos à mostra para que todos vejam, especialmente homens. Outros homens vejam. Ou campeonato de bodybuilder, ou de indivíduos literalmente musculosos ficam pousando pra uma plateia. Por que ninguém acha estranho isso? Então, você vai ver, né? Até na astrologia, essa questão da de mostrar-se, né, ficar expondo o corpo é ligado a Vênus. Vênus é um atributo feminino? Claro que sim, o homem tem Vênus no mapa, etc, etc, etc. Mas é uma outra discussão. Mas essencialmente o que Vênus é? Feminino? Você vai olhar que esses indivíduos possuem uma postura venusiana, feminina. E, bem, por que o indivíduo quer compensar de maneira externa? E aqui você pode apontar vários fatores, o indivíduo é feio, etc, etc. Mas olha, minha experiência, pelo que eu estudei, o que acontece é o seguinte: o indivíduo quer compensar o pacote porque o produto é ruim. Ele não tem nada de maneira interna, ele não sabe quem ele é, ele não sabe o que ele faz, qual o objetivo da vida dele, o norte que ele deve seguir. Então, ele é meio desgraçado da cabeça. Ele tem realmente esse problema existencial que assola a modernidade, assola especialmente os brasileiros em perspectiva. Então, ele tem certo problema e ele acaba tentando compensar isso. Por que vocês acham, por exemplo, que a maioria dos indivíduos que entram na academia entram no início do ano ou tem um aumento gigantesco no início do ano? Por que vocês acham que isso acontece? Porque, bem, os indivíduos tentam compensar uma nova vida como? Com shape. Uma maneira de compensação. Uma maneira de compensação que não funciona. Aí o cara fala, vida toda ferrada, isso, aquilo, mas pelo menos eu tenho um shape. Pelo menos eu chamo a atenção dos outros. Isso é uma falta de autossuficiência, tá? Você vai observar, por exemplo, o Sol. O Sol fica projetando seus músculos para cima dos outros. Fica projetando o calor dele para cima dos outros. Fica tentando chamar a atenção. Pelo que eu observei, assim, olhando o Sol, tá? Não diretamente porque dói os olhos, posso até ficar cego, mas o que eu observo é o seguinte, ele tá ali. Ele não fica chamando atenção. Ele chama atenção pelo fato dele ser. Não pelo fato dele tentar ser. Ele ficar se projetando. Como fazem muitos indivíduos que estão na musculação. De maneira mais abstrata, é isso que acontece. Você vai observar especialmente os
Os caras mais jovens, eles não possuem personalidade, eles não estudam, eles não fazem nada, mas eles vão pra academia. Por quê? Porque o indivíduo, como que o indivíduo começa? Ele fala geralmente, eu era um merda, isso, aquilo, então eu fiz academia, tudo melhorou. Pá, não é verdade. Ele só mascarou um problema que ele observou que ele tinha. Ele olha pro espelho e fala, cara, eu sou um merda. Vamos compensar isso com a academia? Vamos. E assim que começa. É realmente assim que começa. Por que que muitos indivíduos, por exemplo, têm aquele gás, têm aquela energia absurda quando levam fora? Porque eles estão, assim, né, com aquele sentimento de que eles perderam algo valioso. Fala, cara, tem que compensar isso daqui. Eu tô muito triste. Não, isso não é possível. Não é possível. Eu tenho que compensar isso daqui. Como que eu não consegui? Em vez de ele compensar de maneira interna, seria correta, voltando pra dentro de si, eu ia falando, cara, onde que eu errei exatamente? Ele fala, não, esse problema existe, eu conheço esse problema, eu vou mascará-lo. Claro que não é de maneira consciente. Realmente não é. Mas inconscientemente ele faz isso. E aí a academia vira aquele show de vaidade. Vira aquele, literalmente, vira, sei lá, um show da Brother, alguma coisa desse tipo. Um negócio realmente complicado. É só você ir em qualquer academia de rede e observar isso. E observar isso. Assim, é uma competição de quem tem o braço maior. É uma competição de quem chama mais atenção. E por que que você quer mais atenção? Porque na atenção acontece o seguinte: pessoas estão, entre aspas, né, notando você. Estão, entre aspas, te dando aquele aporte social. E por que que você precisa desse aporte social? Porque você não tem nada, você não tem aquela substância, aquele alimento interno que advém através da religião, advém através dos estudos metafísicos, etc, etc. Então você precisa da aprovação externa para compensar uma falta interna. Então você acaba por falar, cara, tenho que compensar isso daqui. E geralmente você não vai contra essa tendência, tá? Especialmente você que entra na academia, não vai contra essa tendência. E olha, levando por uma. Levando por um último caminho, pelas últimas consequências, o que acontece? O indivíduo acaba virando narciso. Ele acaba se apaixonando muito por si mesmo, por conta daquela vaidade. Querer aparentar ser alguma coisa para os outros. E ele acaba, primeiro, perdendo-se, não sabe quem ele é de fato, mesmo que ele seja apaixonado por si mesmo. Isso é algo meio estranho e pode parecer até contraditório, mas ele se apaixona pela imagem que ele criou, não pelo de fato quem ele é. E olha, quando só tem você na história, é aquela coisa que aconteceu no humanismo. O indivíduo, só existe agora o indivíduo e Deus foi deixado de lado. O indivíduo que se adora demais, é apaixonado muito por si mesmo, ele acabou por esquecer-se de Deus. Esquecer-se de Deus. Vai observar que, eu não sei exatamente se isso é um pecado, não sei se é um consenso no Islã, mas eu acreditaria que é um problema de cosmovisão gravíssimo. Por exemplo, esquecer-se de Deus. No cristianismo, é claro, você colocar o ser humano, você colocar si mesmo acima de Deus. Você vai observar aqui, né? Quem que fez isso? Quem que queria ser maior do que Deus? Você conhece essa história, né? Tem outra também, no próprio Gênesis. Se comer do fruto, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. É isso que acaba por acontecer. Tá? Em última instância, em última e última instância, é isso. O indivíduo acaba apaixonar-se muito, muito por si. E ele acaba virando um Dorian Gray também. Observe essa história de Dorian Gray. Um indivíduo que é extremamente atraente, extremamente belo. E um dia ele olhou-se no espelho, né? Se não me engano, teve alguma coisa que aconteceu. Dias, talvez uma maldição. Mas quando ele se olhou no espelho, ele meio que viu a alma dele, o interno dele. Ou seja, um indivíduo que enfeita muito pacote, porque não tem algo interno.
E é evidente. Esse é um dos fatores. Eu acho que é o fator mais prejudicial, tá? O fator mais prejudicial. Teria vários e vários outros, né? Várias e várias outras justificativas. Às vezes o indivíduo, eu quero ficar forte. Sei lá, para combater o mal, isso aqui. Né? Se for isso, já é assim, uma finalidade muito mais elevada. Mas geralmente não é isso. E não funciona exatamente essa finalidade, porque tem outras coisas muito mais efetivas no âmbito da defesa pessoal. Eu já cheguei a estudar Kali, que é luta de facas. Eu já cheguei a praticar Muay Thai. Eu já lutei com pessoas que eram praticantes de Taekwondo. Um, inclusive, foi para Olimpíadas. Um atleta foi para a França. E eu vejo e falo, isso aqui é importante de fato. Você vai ver os caras, eles têm o shape do mundo? Não tem. Cara, se você é um jeito maromba, vê um cara assim, por exemplo, com uma faca, o que você vai fazer? Não vai ter nada para fazer. Então, mesmo que essa seja uma justificativa nessa uma finalidade um pouco mais elevada, ela ainda é falha, extremamente falha. Não pode fazer muita coisa com o shape. Por exemplo, na selva tem um boi e tem um tigre siberiano ou o leão. Eles são os bichos mais fortes fisicamente? Não são, mas eles são os mais ameaçadores da selva. Mais ameaçadores. Então tem várias finalidades, várias justificativas que são falsas. São falsas, especialmente nesse meio, e que o pessoal não percebe. Realmente não percebe. E quando você vai ver, eles acabam se ferrando no final. Isso é um problema trágico, tá? E você vai ver por que muitas pessoas não continuam no negócio, tá? Mas tem muita gente. Mas meu trabalho, isso aqui. Não, cara. Você não deixou de trabalhar para ir pra academia. Por que você não fez isso? Porque, bem, o seu trabalho é mais importante. De maneira subjetiva para você, às vezes até de maneira objetiva. Você considera o seu trabalho mais importante, certo? Senão você largaria o seu trabalho para fazer academia? Mas se é questão de dinheiro, isso aí tá. É um ponto, mas. Você, sei lá, não larga outra coisa e substitui pela academia. Porque você vê que não tem uma finalidade ali, uma finalidade firme e sólida, como acontece em muitos casos, como realmente acontece. Isso é um problema. Problema, assim. Eu vou abordar mais sobre isso no Nova Vertente, um canal aqui do YouTube, bem famoso. Bem famoso, não sei, mas bem mais famoso do que o meu, né? Então, YouTube, ouça, eu não estou recomendando que ninguém saia da plataforma. Pelo contrário, continue. Então, eu vou falar mais sobre esse tema, talvez de maneira mais detalhada, quanto possível, no Nova Vertente. E eu aguardo vocês lá. Eu agradeço a todos e tenham um ótimo dia.